A gente precisa de uma vida saudável, a gente precisa de uma vida que nos faça bem. Quanto a gente usa o nosso corpo como uma ferramenta de presença, de aterramento, de centramento. No pronto-socorro, mais de 70% a 80% dos casos são de coluna. Olá, pessoal. Seguindo nossas ideias, programações, de falar com profissionais que são referência nas áreas que atuam e, claro, das perguntas, das dúvidas que vocês, pacientes, amigos, clientes, chegam no consultório e acabam fazendo. A gente tem que ir atrás, se informar, estar sempre atualizado. E uma das perguntas, dúvidas, que mais as pessoas fazem no consultório, por vezes eu falo, doutor, eu devo fazer musculação, mas eu não gosto. Eu vou fazer crossfit, mas não me identifico. Principalmente porque eu tenho ansiedade, preciso ter uma parte mais de meditação, uma parte mais de conhecimento pessoal. O que você acha da yoga? O yoga? E aí a gente precisa passar esse conhecimento. E hoje eu estou aqui com a Mariana Prati, uma pessoa de uma transformação de vida legal, ela vai contar para a gente, engenheira de formação, mas nesse meio se encontrou, se reconectou com outras partes da mente, do corpo, de vida, e foi se dedicar, estudando, aprimorando, tendo conhecimento de yoga. E nada melhor do que ela, do que o Dr. Kleber para passar. Ela é muito melhor em todos os aspectos para nos ensinar, e vamos aprendendo esse capítulo, porque é um livro. Falar de yoga em pouco tempo é muito, muito ruim, porque é enorme. É algo de mais de 5.000 anos, né? Então, algo mais de 5.000 anos não se resume em pouco tempo. Mário, obrigado por estar aqui com a gente. Vamos lá, conta um pouco de você, fale das suas experiências de vida, o que levou a você ser hoje uma referência em yoga. Eu que agradeço pelo convite, fico muito feliz de estar aqui. Bom, falando um pouquinho de mim, você já deu um spoiler, né? Eu sou engenheira ambiental de formação, atuei alguns poucos anos na área, principalmente com a parte de economia circular e gestão de resíduos, e acabei começando efetivamente a praticar yoga com recorrência e com constância em 2016, que foi quando eu comecei a atuar como engenheira, e comecei a me encantar pela prática. No fim, decidi fazer uma formação, né? E a intenção, a princípio, não era me tornar instrutora de yoga, né? Professora de yoga. Era só apenas aprender, aprofundar um pouco mais o meu conhecimento nessa filosofia. E acabou que eu senti um chamado e fiz essa mudança de carreira em 2019. E aí, desde então, eu atuo somente como professora de yoga. Então, realmente transformei a minha vida e a minha carreira. Desde 2019, eu sou professora de yoga, dou aulas presenciais, dou aulas online, inclusive sou professora no São Paulo Futebol Clube, né, no Morumbi, dou aula para os sócios lá, e acho que é isso a princípio. É isso que a gente procura. Na verdade, eu tenho muitos problemas que, assim, a gente precisa de uma vida saudável, a gente precisa de uma vida que nos faça bem, e a sua história de vida se confunde com as dúvidas que os pacientes têm no meu consultório. Porque muitas vezes não tem um modelo perfeito, tem um modelo que você melhor se conecta. E faz parte não só o físico, mas o espiritual, o pessoal, diversos fatores. E esse yoga é encantador, né? A gente vai estudar, você mexe muito com a postura, né? Tem um tipo de yoga, como que funciona isso aí? Me explica que eu sou aprendiz também. Existem várias linhas de yoga que a gente chama, né, que são diferentes abordagens dessa filosofia. Como você falou, né, como é algo muito antigo e as escrituras são muito antigas, a partir disso geram-se diversas interpretações, né, abordagens. E assim como tudo no mundo, né, coisas muito antigas vão sofrendo alterações ao longo do tempo. Então, no decorrer da história, né, da evolução da humanidade, o yoga foi se adaptando, né, enquanto filosofia, justamente para conseguir se manter vivo. Então, as pessoas foram fazendo modificações na abordagem, na forma como elas passavam determinado conhecimento, como elas procuravam, né,
passar toda a parte, não somente prática, mas também teórica dessa filosofia adiante, para que aquilo se adaptasse à linguagem de cada lugar do mundo. Então, disso foram se derivando diferentes linhagens e abordagens dessa mesma filosofia. E aí hoje existe uma diversidade, né? Então tem o Hot Yoga, o Hatha Yoga, o Vinyasana, o Ashtanga. Eu dou aula de Swastika em específico, né? Que é uma outra linhagem. E acredito que não, eu sempre falo, né? Que não existe certo nem errado. Acho que existem diversas formas de olhar para uma mesma filosofia, de olhar para uma mesma prática. E aí, a partir disso, a gente tem que sentir uma identificação, né? Ah, isso funciona, isso eu não gostei tanto, ah, isso eu me identifico, isso eu sinto que me faz bem, isso não. Então, com isso, você consegue explorar. Eu até brinco com os alunos, né? Às vezes um aluno vem, faz uma aula experimental comigo e fala, ah, não sei, eu não gostei. Eu falei, então não desista do yoga, né? Procure uma outra pessoa, um outro professor que talvez tenha uma outra abordagem com a qual você consiga se conectar. Então, Sim, yoga nossa, tem essa fantástico. diversidade. Porque na verdade é o que eu falo na minha prática para os pacientes. Existem vários caminhos para ir para o litoral de Santos. Você pode ir pela Anchieta, Imigrantes, Estrada Velha. Todas vão levar no mesmo caminho. É que são modelos, momentos, interpretações diferentes, experiências diferentes. Acho que é muito disso, né? E o que que o yoga faz? Assim, eu vejo muito algumas com você que eu tenho aprendido, mas também com algumas pessoas, pacientes que me passam, assim, você controla não só o físico, né? Você controla a ansiedade, dores no corpo. Como que funciona? Hoje a gente está no século XXI. Depois do Covid, explodiu os problemas de ansiedade, depressão, né? Como que funciona isso? Então, o yoga, eu sempre falo que a gente tem que entender ele como uma filosofia. Então, além da parte prática, onde eu tenho as posições, né, que são, a gente chama de asanas no yoga, eu tenho os respiratórios, eu tenho as técnicas de meditação, eu tenho as técnicas de descontração, eu tenho mantras, eu tenho uma infinidade de técnicas que eu consigo combinar, que seria aquilo que as pessoas mais veem, por exemplo, no Instagram ou nas redes sociais, né? Então, são as técnicas, aquilo que eu pratico, aquilo que eu exercito, né? E existe também uma parte, digamos que teórica e comportamental, que vai dar uma sustentação para a minha parte prática. Então, o objetivo é que através dessas técnicas eu consiga gerar um aprendizado mais profundo, que daí tem um impacto sobre o nível emocional, mental e até energético, né? Então, o yoga tem sempre que pensar como uma vivência que engloba todas as minhas camadas de consciência. Porque hoje em dia a gente tem a percepção de que é só o nosso corpo, né? Ah, é o meu corpo físico, é músculo, é tendão, é articulação, são os meus órgãos, é o meu cérebro, e aí eu penso também, vai, num nível emocional e mental, né? Então, hoje fala-se muito de saúde mental, mas existe algo além de tudo isso, que é, por exemplo, a minha energia, né? Sem a energia que circula no meu corpo, eu não teria vida, eu não teria vitalidade, eu não teria saúde. Sem o meu acesso à minha intuição, eu não poderia eventualmente ter um insight ou ter um pensamento que me coloca em um outro lugar, que cria uma solução disruptiva. Então, o yoga ele é uma ferramenta que nos permite acessar todos esses níveis de consciência e trabalhar eles, né? E isso acontece muito, por quê? Porque eu também gerencio a minha respiração. E a gente brinca que a respiração ela é algo que nos permite criar uma permeabilidade entre todos os níveis de consciência. Então, eu consigo, através da respiração, perceber o meu corpo físico, observar o meu estado emocional, trabalhar o meu estado mental, ampliar a quantidade de energia que circula do meu corpo. Então, a gente pensa no yoga enquanto uma filosofia que atua em todos esses níveis e camadas de consciência. Todas as técnicas atuam em todos esses níveis. É bem profundo. Sensacional. Não, sensacional, porque você está falando de todos os aspectos que envolvem o tratamento de um paciente ou de alguma pessoa de forma holística, né? Sim. E é isso que a gente busca. Na ortopedia, a gente sempre foi muito pragmático. Ah, quebrou um osso, põe uma placa, etc. Aí depois a gente aprende que o fisioterapeuta é tão importante ou mais do que a gente, porque ele consegue dar mobilidade. Só que isso gera, por exemplo, numa pessoa mais velha, uma depressão. Você faz uma fratura de fêmur, que é o que eu uso, atendo muito na minha prática diária,
e ele não se reabilita. E não adianta só a físio, existe a parte pessoal, energética, a percepção dele, os fatores que já são de ansiedade, depressão. Ele perde o sono, você acabou de falar que você se reconecta. E o batimento cardíaco, não só a respiração, mas o controle do batimento cardíaco, né? Porque isso é fundamental nas áreas de estresse, nas áreas de autocontrole. E o que me perguntam bastante é: yoga é um condicionamento físico? Vamos para outra parte, né? Ela tem, Mariana? Olha, o yoga, ele atualmente, né, ele não está caracterizado como uma atividade física, no sentido de que ele não está, por exemplo, contemplado dentro da estrutura, né, que de certa forma regulamenta as outras atividades físicas. Então, por exemplo, um professor de yoga, ele não precisa ter o CREF, né? Mas Sim. ele é sim uma prática física porque ele Isso. engloba o nosso corpo físico. Né? Então, as posições, eu trabalho fortalecimento, eu trabalho alongamento, eu trabalho ganho de mobilidade, eu trabalho a minha consciência corporal, a percepção do meu corpo no espaço, que é o que me dá equilíbrio ou que me desequilibra. Então, sim, ele é uma prática que tem um aspecto físico, ele trabalha muito a respiração, que dá condicionamento físico, né, que expande a capacidade respiratória. Isso naturalmente impacta em diversos outros esportes que as pessoas praticam, e naturalmente nessa questão de sono, de ansiedade, de depressão, todas essas questões de nível emocional, mental, psicológico. Nossa, sensacional. Porque, na verdade, assim, eu pego a prática do consultório médico, no pronto-socorro, mais de 70, 80% dos casos são de coluna. Queixas de alguma situação relacionada à coluna. No consultório médico, acaba também, mesmo fazendo uma subespecialidade, se atende de forma geral todos os pacientes. E o que você está me contando, alongamento, equilíbrio, fortalecimento, a mobilidade, isso para pacientes, então, com problemas na coluna, com problemas no quadril, não tem nenhuma restrição. Isso a gente tem que desmistificar um pouco, né? Falar, não vou fazer. Eu vi uma aula de yoga, a pessoa ficou do avesso lá, colocar, né? Acontece isso, porque a gente tem muito má informação. Então não tem nada a ver, na verdade é até bom, é positivo, né? Sim, é positivo. Claro que na hora que você for fazer uma primeira aula, se você tiver alguma restrição, então, eu tenho uma hérnia, ou eu tenho muita dor na lombar, eu tenho alguma questão, por exemplo, eu tenho uma condromalácia no meu joelho, eu tenho uma cirurgia porque eu tive uma lesão de ombro, qualquer coisa desse tipo, é sempre importante que você chegue até o seu professor ou profissional que vai te acompanhar e que você possa passar isso para ele, para que ele tenha conhecimento, tenha ciência desse quadro, dessa particularidade, como eu gosto de chamar, né? E aí, a partir disso, ele vai conseguir te direcionar, falar, olha, você vai fazer isso desse jeito, você vai evitar fazer isso nessa intensidade, mas você pode começar dessa maneira, que vai ser aos pouquinhos, e você vai construir a consciência para chegar, por exemplo, numa posição um pouco mais avançada e virar de ponta cabeça e virar do avesso, né? Então, o professor, ele vai ter o conhecimento para te guiar nessa jornada e conseguir fazer com que o seu corpo vá assimilando, né, esses diferentes encaixes, esses diferentes estímulos, a ponto de um dia você conseguir fazer uma determinada posição, uma determinada técnica, né? E claro, né, à medida em que você vai progredindo lentamente, o seu corpo vai se fortalecendo, vai ganhando flexibilidade, você vai ampliando a mobilidade, e com isso, naturalmente, você consegue eventualmente minimizar um quadro, né, de algum tipo de dor, de algum tipo de queixa que você tenha, tanto com relação a questões do corpo, né, então, de coluna, de cervical, de ombro, de quadril, como questões também mais emocionais, mentais, questões, por exemplo, para melhorar a qualidade do meu sono, prolongar, né, o tempo de sono profundo, respirar melhor ao longo do dia, o que já nos ajuda muito em questões, por exemplo, de ansiedade. Tem um dado que é bem relevante, que é a respiração feita de forma completa, usando 100% dos pulmões, ela é capaz de, por si só, sem nada muito mirabolante, diminuir até 80% estados emocionais alterados, que incluem ansiedade, que incluem, por exemplo, depressão, que incluem tantas outras questões que a gente vivencia no nosso dia a dia, né, de aspecto e quadro emocional. Muito legal, né? Você vê, eu tenho muitos casos, por exemplo, condromalácia no joelho. Né? Tem um monte de gente ouvindo a gente aqui assistindo e fala, mas minha condromalácia.
muitos falam, eu quero fazer uma infiltração com ácido hialurônico, a gente faz, mas esse equilíbrio muscular, esse alongamento, esse fortalecimento que você está comentando, que você está colocando, e o próprio entendimento da pessoa no momento de estresse, da dor, é fundamental, ó, eu falo, é fundamental para melhorar. Sim. É fundamental, não adianta. Então o yoga vai muito de encontro a isso. Sim, o yoga é uma atividade que não tem impacto também. Isso é muito bom, né? Porque normalmente as Verdade. pessoas que têm algum tipo de dor, que tem, por exemplo, essa questão de condromalácia, alguma questão de coluna, exercícios que têm impacto podem eventualmente, se o corpo não está fortalecido, né, a estrutura muscular, articular não está fortalecida para conseguir assimilar aquele impacto, acaba mais prejudicando do que ajudando, principalmente num primeiro momento, né? Agora, o yoga ele é uma atividade que ele não tem impacto, né? Você trabalha muito a isometria, então a isometria do seu corpo ficar numa posição e você respirando consciente naquele momento, tendo uma leitura muito completa de todos os pontos de apoio, de todos os pontos do seu corpo que estão sendo requisitados e envolvidos na execução daquela posição, que são os asanas, e ao mesmo tempo existe também a movimentação de uma posição para outra, que vai trabalhando. Então, você trabalha tanto a parte isométrica quanto a parte de movimentação. Então, nesse sentido, é muito bom, né? Inclusive para pessoas que têm a questão da condromalácia, porque é uma atividade que vai fortalecer todos os músculos ali que vão dar maior estabilidade para o seu joelho. É isso. Nossa, fantástico. Assim, e o legal é que é tudo fundamentado com escrituras. A gente está falando de algo de mais de 5.000 anos. Hein? Isso é muito legal. Porque quando você está falando de algo que ainda vai passar pelo teste do tempo, ele pode modificar. A gente está falando de que há 5.000 anos, que passou também na China, passou lá nos hindus, passou em vários locais. Você vê até o cristianismo lá em 1959, eles falam de meditação. Sim. Então, assim, é algo que faz realmente parte do todo. Eu não sei o termo correto para significar o todo dentro do yoga, Sim. né? Mas isso é verdade. O que estou curioso, assim, desculpa, é que tem alguma coisa atrás de você, um sinal, um símbolo. O que que significa aí, Mariana? Explica pra gente, porque a gente é tudo curioso. Nós somos aprendizes em yoga, tá? Você está nos dando um caminho de um entendimento e conhecimento fabuloso. O que que significa? Conta para nós. Bom, esse símbolo aqui atrás, ele é o símbolo do Om. O Om no yoga, ele é uma frequência de som e ultrassom, que a gente chama de mantra no yoga, né? Então, os mantras são frequências de sons e ultrassons. Aqui seria a grafia em sânscrito, que a gente chama de caracteres Devanagaris, né? Que são os símbolos, que seriam como se fossem as letras, né? Que a gente usa hoje para escrever na nossa linguagem. Esse daqui seria a letra que representa o som do Om. O Om, ele é dito no yoga como o som da criação. Então, lá, digamos que lá no Big Bang, disse no yoga que o som foi um Om, né? E que ele é também um som que atua no nosso corpo energético. Então, nos nossos centros de energia, que são chamados de chakras, e nas nossas nadis, que são como se fossem meridianos de energia que conduzem energia pelo nosso corpo. E o Om, ele atua em todos os nossos centros de energia, e principalmente no centro de energia que existe aqui no ponto entre as sobrancelhas, que é o Agnya Chakra. Então, ele é o som que atua e que ativa esse centro de energia e que é responsável pela nossa intuição e pelo nosso estado de meditação. Nossa, sensacional. É tão energético o nosso corpo que para grudar uma fratura ou consolidar o termo médico, são cargas energéticas entre positivo e negativo que vai atraindo o osteoblasto ou o osteoclasto. O blasto forma, o clasto afina. Então, o calo ósseo, para quem quebrou aí os pacientes, ele é formado também por energia. E tudo está interligado, senão o eletrocardiograma não era uma análise vetorial de energia que está no nosso coração, né? Mariana, o duro de conversar quando se tem conteúdo é que o tempo voa. E o duro de se conversar quando a gente aprende numa boa aula é que você não quer ir embora. Mas a gente vai deixar esses próximos capítulos que a gente tem que se conectar com assuntos cada vez maiores. E eu vou deixar essa curiosidade para todos que vão nos ver, para todos que vão nos assistir ou que estão nos assistindo, de aprofundar. A Mariana
ter uma experiência, um estudo, porque não é só ter experiência, tem que alinhar os dois. E o legal é quando você pratica alguma coisa e trabalha naquilo que você acredita e que te transformou a sua vida. Sim. Então, isso acho que é muito você. E eu gostaria que você fizesse as considerações finais para que a gente deixasse essa mensagem e essa curiosidade falando, eu quero o capítulo 2, porque tem outro capítulo, foi muito legal. Muito obrigado e, por favor, suas considerações finais. Bom, o que eu queria dizer é, se vocês um dia puderem praticar yoga, pratiquem e procurem olhar a prática como algo que realmente é completo, né? Então, eu gosto de falar para os alunos que enquanto a gente exercita o nosso corpo, enquanto a gente presta atenção naquilo que o nosso corpo está fazendo, então no movimento, no encaixe, numa sensação de alongamento, de esforço, independentemente do que seja, enquanto a gente está prestando atenção no nosso corpo, a gente está 100% presente. Porque o nosso corpo não existe em nenhum outro tempo, não existe nem no futuro e nem no passado. E a nossa respiração é da mesma forma, porque ela está totalmente conectada ao nosso corpo. Então é sempre importante a gente pensar sobre quanto a gente usa o nosso corpo como uma ferramenta de presença, de aterramento, de centramento, porque eu sinto que hoje todas essas questões de ordem, principalmente mais emocional, de depressão, ansiedade, são como excessos de futuro ou excessos de passado. Né? E a gente esquece que o nosso corpo nos chama o tempo todo para estar aqui e agora. E que isso gera internamente um estado muito mais prazeroso, muito mais alegre, muito mais leve de bem-estar. E a prática, ela trabalha tudo isso. Ela faz você perceber o seu corpo, sentir um alongamento, fortalecer uma musculatura, perceber uma rotação da coluna, um alongamento mais de um lado, uma posição mais de outro lado, trabalhar o seu equilíbrio. E isso viabiliza não somente o aspecto físico do seu corpo ficar mais forte, saudável, consciente, mas também trabalha naturalmente esse aspecto mental e emocional de você estar conectado a você. Que eu sinto que hoje a gente fica muito mais conectado ao mundo externo do que ao nosso mundo interno. E o yoga é justamente esse processo de se devolver ao momento presente e de prestar atenção em si mesmo, né? Em que a gente fala que é o estado de abstração dos sentidos externos, que seria um primeiro passo para que a gente um dia consiga meditar, que é o objetivo da prática, né? Então, que vocês estejam curiosos com relação a esse exercício de presença através do corpo, entendendo como uma ferramenta e um instrumento que está aqui à nossa disposição o tempo todo e que por vezes a gente esquece. Né? Então, que a prática possa te devolver aí o óbvio que você perdeu nas distrações e agitações do seu dia. Perfeito. Isso aí não é um final, é um mantra. Acho que é isso, Mari. Obrigado. Tudo maravilhoso e obrigado pelo seu tempo para dividir o seu conhecimento com todos nós que estamos aqui te assistindo e aprendendo nessa maravilhosa aula. Muito obrigado. Eu agradeço.